Pronto. Conseguem ver? Sim? Pronto. Então vamos iniciar agora este tema, na compreensão e no apoio à comunicação no espectro, do autismo. Deixa-me só aqui, ok. Só para contextualizar e para iniciar esta apresentação, pronto, falando muito sucintamente dos critérios de diagnóstico, lá está, tem dois domínios, digamos, e uma delas é as dificuldades na comunicação e interação social e nos padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e ou atividades. Ou seja, estes são os critérios de diagnóstico. E nós hoje vamos nos focar, então, nas dificuldades de comunicação no espectro do autismo. O autismo não é sinónimo de ausência de comunicação, de todo, não é? Toda a gente comunica, existem várias formas de comunicar que têm que ser valorizadas, não é? E a comunicação não é só fala, portanto, é algo que muita gente associa à fala e não. A comunicação, existem diferentes formas de comunicar que não se limitam à fala. E para isso, como é que nós comunicamos? E se pensarmos no nosso dia a dia? Nós não usamos só fala, não é? E como é que as crianças no espectro também comunicam? Quais são os meios preferenciais para comunicar? Gestos, olhares, imagens, expressões faciais, expressões corporais, não é? Nós todos usamos outros tipos de comunicação que não a fala para comunicar no nosso dia a dia. Muitas vezes, ao telefone, em vez de atender, ai, não nos apetece, então vamos mandar uma mensagem. Ou seja, utilizamos e temos essa oportunidade de utilizar o meio que nós queremos para comunicar, não é? E comunicamos para quê? Não é? Porque é que nós fazemos determinados olhares, algumas expressões, que funções comunicativas é que nós usamos, não é? Vamos pensar isto nas nossas crianças. O que é que eles usam para comunicar e para quê, não é? E como reagem quando estão frustrados, não é? Há quem diga que todo o comportamento é comunicação, e tem razão, não é? Que qualquer comportamento às vezes está a comunicar, às vezes não da forma mais funcional, mas quer que seja comunicação, não é? Nós, enquanto parceiros e cuidadores, é que temos que saber, às vezes, interpretar e associar isso como comunicação, atos comunicativos. Então, para que a fala ocorra, existe um conjunto de pré-requisitos que acho importante falar e vou falar de forma muito sucinta, porque às vezes ficamos muito focados na fala, não é? Claro que é um dos objetivos, não é, que nós queremos atingir, obviamente, mas existe aqui um conjunto de pré-requisitos, de competências anteriores a que a fala se desenvolva. E vou começar aqui por cada etapa de uma forma assim bastante sucinta. Aqui na base, e já fomos falando aqui com outras colegas, temos a atenção e regulação emocional. Crianças autistas têm alguma dificuldade em processar estímulos, quer visuais, quer sonoros, complexos e imprevisíveis, que estão muitas vezes presentes nas interações sociais. Por isso, às vezes, tendem a preferir objetos porque são mais previsíveis do que as pessoas. Se nós pensarmos no desenvolvimento infantil, nos bebés neurotípicos, estes mostram interesse natural pelas pessoas, pelas expressões faciais. O que não acontece no autismo, esta predisposição é mais reduzida. O que limita, lá está, a atenção às interações sociais e, consequentemente, também as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento da comunicação. E a regulação emocional, que também é tão importante, e aqui também refiro o papel da colaboração, trabalho em equipa, por exemplo, da terapia ocupacional, para conseguirmos também uma maior regulação emocional e comportamental da criança. Se a criança não está regulada, também não vai prestar atenção ao outro. Portanto, esta é a base da nossa pirâmide. Depois temos o envolvimento, afeto, interações recíprocas e imitação, que também já foi falado aqui um pouquinho pelas colegas. Os momentos prazerosos promovem uma aprendizagem mais eficaz e duradoura, não é? Os sinais da criança, por exemplo, de olhar, o sorrir, o alcançar, quer dizer que são pontos de partida para desenvolver a comunicação, que ela está a gostar de estar connosco, não é? Está envolvida, está receptiva e motivada para comunicar. Por exemplo, aqui neste aspecto é importante usar, por exemplo, atividades favoritas. Lá está, como a professora Susana tinha falado dos dinossauros, não é? Algum hiperfoco que a criança até goste, saber quais são os interesses dessa criança, para depois, através deles, criar este envolvimento e afeto. Não vale a pena tentar impor nada, nós é que temos que ir à procura dos seus interesses, daquilo que ela gosta e tentar então
captá-la, não é? E criar este envolvimento e afeto que é essencial para a comunicação e para a linguagem e fala. O que é que nós podemos fazer enquanto adultos? Nós sermos a fonte de diversão, não é? O reforçador. Eles gostarem de estar connosco, não é? Destas interações serem, de certa forma, prazerosas, têm que ser, porque senão, de outra forma, as crianças vão nos evitar, não vão querer estar connosco, não é? Portanto, isto é a base e promove maior motivação, atenção e capacidade de aprendizagem, ok? Através das brincadeiras. Que brincadeiras é que também podemos aqui referir? As brincadeiras sensorio-motoras, que muitas crianças adoram, no caso das coceguinhas, das caçadinhas, estas brincadeiras sensorio-motoras que envolvem somente o outro, que não envolvem brinquedos, são muito importantes no desenvolvimento do envolvimento, do afeto e destas interações, ok? Em termos de imitação, como também já foi referido, a imitação é fundamental para a aprendizagem de qualquer habilidade, tal como a comunicação, a linguagem e a socialização. É através da imitação que nós conseguimos aprender novos conceitos, novas competências. No entanto, o que é que se verifica no espectro do autismo? Muitas crianças têm dificuldade nesta competência, que pode ser pela menor ativação dos neurónios espelho, a falta de motivação, por exemplo, ou pouco interesse em observar os outros. Mas, como a imitação é a base do desenvolvimento da linguagem da fala, estas dificuldades impactam diretamente a aprendizagem, portanto, têm que ser estimuladas também. Depois, na nossa tabela, temos a comunicação intencional, e aqui gostava de reforçar mais uma vez que a comunicação é muito mais do que falar, ok? Nós temos, e se pensarmos muito antes de falar, os bebés comunicam através dos gestos, do olhar, de expressões faciais, corporais, sons, não é? E desde cedo as crianças também têm a capacidade de começar a interpretar também a comunicação não verbal dos pais e das pessoas à sua volta. E a dar-lhes significado, que muitas vezes também no autismo é comprometido esta questão da comunicação não verbal, às vezes não consegue interpretar o seu significado. No entanto, convém reforçar e promover e aceitar, não é, este tipo de comunicação não verbal como comunicação, ok? Porque muitas vezes é o meio mais preferencial das crianças comunicarem, principalmente quando não conseguem desenvolver a fala. Depois temos a linguagem compreensiva, ou seja, refere-se à capacidade de entender a língua, quer escrita, quer falada, gestual, visual, e a linguagem expressiva, que é a capacidade de conseguir expressar pensamentos, ideias, emoções, quer seja através de escrita, de gestos, de qualquer forma de comunicação. E por fim temos então a fala, que é um processo complexo, não é? Que requer todos estes pré-requisitos e, para além disso, refere-se à produção verbal da linguagem e envolve aqui a articulação dos sons, a fluência e a voz. Portanto, é todo um processo bastante complexo. Então, e quais as barreiras à comunicação? Como já falei aqui nesta pirâmide, digamos, dos pré-requisitos, também existem algumas barreiras que eu fui falando e as colegas também já o fizeram. Vou falar também de uma forma muito geral, porque cada criança é única e tem características diferentes e, portanto, não quer dizer que todas as crianças tenham estas dificuldades, mas são muito comuns que tenham, e eu vou falar só de algumas mais comuns, digamos. Então podemos falar, por exemplo, da falta dos pré-requisitos, não é? Que estavam naquela pirâmide que eu acabei de apresentar. Podem ter uma limitação na imitação, na revelação, na atenção conjunta, qualquer aspecto que eu mencionei. Se tiverem competências abaixo, terão mais dificuldades em termos de comunicação, desenvolvimento da comunicação, da linguagem e da fala. A dificuldade em compreender significados abstratos e figuras de estilo, como já foi referido aqui anteriormente, ou seja, metáforas, a ironia, o sarcasmo, é difícil de ser muitas vezes compreendido, porque lá está, as crianças e jovens aqui no espectro têm um uso literal da linguagem. Como, por exemplo, se nós estivermos a dizer está a chover canivetes, pode ser interpretado de forma literal, não é? As crianças vão olhar para o céu e tentar perceber onde é que estão os canivetes, não é? O uso da linguagem é muito literal.
podem ter um vocabulário restrito ao uso de palavras sem compreender totalmente o seu significado, a dificuldade em interpretar expressões faciais, gestos ou tom de voz, lá está a comunicação não verbal, dificuldade em iniciar e manter conversas, principalmente quando não são tópicos do interesse, do seu interesse. Pode haver aqui um uso inadequado da linguagem no contexto social, lá está, falar sobre um tema de interesse próprio sem perceber se o outro está interessado em saber sobre ele, não é? A utilização de frases muito curtas ou simples, ou frases demasiado complexas, mas sem respeito pela estrutura gramatical. A ecolalia, ou seja, a repetição de palavras e frases muitas vezes sem aparentemente, digamos, intenção comunicativa ou um discurso pouco funcional, e isto tem a ver muito com os processadores de linguagem gestal. Muitas vezes eles repetem palavras ou frases que ouviram, por exemplo, dos desenhos animados, ou de uma música, ou de alguém a dizer, e tentam transportar isso para outro contexto. Muitas vezes nós não tentamos, não percebemos o seu significado, pode ter, e normalmente tem significado, mas as crianças estão a tentar arranjar formas de comunicar através dessas ecolálias. Os padrões de entoação e prosódia atípicos, ou seja, podem ter um tom monótono ou exagerado, falta de ritmo na fala e a dificuldade no planeamento motor para os movimentos da fala, que também é muito comum, chamada dispraxia verbal do desenvolvimento. Agora vou falar de estratégias práticas, lá está, mais uma vez, estratégias gerais que facilitam a comunicação. Claro que depois certas estratégias funcionam melhor com cada criança, é diferente, mas estas aqui são gerais e facilitadoras da comunicação, quer seja em termos de compreensão, como de expressão. Portanto, podem ser postas em prática em vários contextos e podem facilitar mesmo a compreensão do envolvimento e da comunicação com as crianças e jovens. Então, de uma forma geral, estratégias que possam auxiliar a compreensão. Lá está, o uso de uma linguagem afirmativa e concreta. Por exemplo, para nós pode ser muito concreto dizer porta-te bem. Mas isto, na verdade, não é assim tão concreto. Não é o que é que quer dizer porta-te bem. Em vez de dizer isso, podem dizer exatamente o que é que pretendem que a criança faça. Por exemplo, senta-te na cadeira, está em silêncio, ok? Evitem também, lá está, usar uma linguagem negativa. Ou seja, por exemplo, não faças isso, não te sentes aí, não corras. Evitem usar esse tipo de linguagem e usem uma linguagem afirmativa, lá está, novamente, para aquilo que querem que aconteça. Por exemplo, corre devagar, senta-te na cadeira, está em silêncio, ok? O evitar o uso de metáforas, sarcasmos ou conceitos mais abstratos, principalmente se não forem explicados, não é? As crianças, porque são muito literais, têm tendência a ter mais dificuldade nessa compreensão. Usar frases curtas e claras, e em ordens mais complexas, ou com dois comandos, por exemplo, fazer uma pausa entre eles. Porque quanto mais informação nós dermos, mais dificuldade em termos de processamento auditivo vai ocorrer. Muitas vezes o que acontece é que a criança, o jovem, ouve a última parte da mensagem e o resto não conseguiu processar. Portanto, não tem a ver muitas vezes com a capacidade de, mas ele compreende tudo. Sim, em termos de vocabulário até tem um bom vocabulário, mas em termos de processamento auditivo há aqui normalmente limitações, dificuldades. Portanto, usar frases curtas e claras ou ordens complexas, tentar fazer dois comandos com uma pausa, vai permitir com que as crianças cumpram essa ordem e sejam mais colaborantes devido às dificuldades de processamento auditivo da informação, está bem? Dar tempo para a criança responder, ou seja, tem a ver com estas questões de processamento auditivo, não é? Devemos dar tempo para a criança responder. Falar de frente ao nível da criança é essencial. E auxiliar esta comunicação com gestos, expressões, imagens, símbolos, objetos reais. A comunicação aumentativa e alternativa. Estratégias também para auxiliar a expressão. Então, tentar reforçar todas as tentativas comunicativas, ok? A comunicação multimodal, lá está, não é só fala, há outros meios de comunicar e devemos reforçar todas as tentativas que a criança está a demonstrar. Interagir de frente ao nível da criança, obviamente que é uma estratégia que auxilia tanto a expressão como a compreensão.
Em vez de fazer muitas perguntas, porque às vezes nós queremos criar interação e queremos que a criança responda, em vez de fazer tantas perguntas, nomear o que está a acontecer. É descrever as ações que a criança está a fazer ou que estão a fazer, sem exigir ou sem fazer demasiadas perguntas. Estimular os pré-requisitos, ou seja, a comunicação também não verbal, não é? Do olhar, do apontar, do dar, é essencial para que depois a expressão consiga ser desenvolvida. Interpretar comportamentos como tentativas de comunicação, muitas vezes um comportamento até desafiante pode ser uma tentativa de comunicação, e quanto mais ou quanto menor for o repertório comunicativo, mais comportamentos desafiantes tendem a ocorrer, ok? Portanto, devemos tentar, com esses comportamentos, dar alternativas e torná-los em comunicação funcional, ok? Muitas vezes pode ser a frustração ou pode ser uma maneira de tentar comunicar connosco e não tem forma de, ok? O seguir iniciativas de interesses da criança também é fundamental para criar o envolvimento, a motivação em comunicar, o interesse no outro, e a comunicação aumentativa e alternativa, como já falei. E agora vamos nos focar um bocadinho mais nesta componente que também é essencial, uma estratégia super facilitadora da comunicação e da linguagem e da própria fala. Então, o que é isto da comunicação aumentativa e alternativa? É qualquer forma de comunicação para além da fala. E nós usamos no nosso dia-a-dia várias formas de comunicação, que não têm que ser necessariamente a fala, não é? Lá está, como eu já fui falando aqui anteriormente. No entanto, ainda existem muitos mitos à volta da comunicação aumentativa e alternativa, e às vezes um dos principais é que o uso deste tipo de comunicação vai inibir o desenvolvimento da fala, o que não é verdade, porque estudos mostram que 89% das pessoas que introduziram CAA desenvolveram a fala. Portanto, é facilitador da comunicação, da linguagem e da fala e deve ser usado. Em termos de recursos, o que é que existe e que nós podemos usar? Pois, claro, cada criança é diferente e tem que se avaliar conforme as características da criança, as competências, as dificuldades, os interlocutores, os contextos, portanto, tem que ser tudo avaliado. Mas existem aqui duas diferentes alternativas, que é a alta tecnologia e a baixa tecnologia. A alta tecnologia, aqui, por exemplo, são dispositivos eletrónicos, como por exemplo os tablets, que requerem às vezes, requerem não, às vezes não, requerem mesmo o uso de softwares específicos, que existem alguns e gratuitos. Depois, se quiserem, posso deixar aqui os links para o seu acesso. E tem sintetizadores de voz que permitem também, não é, ao carregar nos símbolos, terem o output vocal, que auxilia também na comunicação. Os de baixa tecnologia muitas vezes são em formato mais de papel e que podem ser utilizados também em diversos contextos. Até tem aqui, por exemplo, na piscina, por exemplo, é meio aquático, não é? Uma adaptação do uso destes nestes contextos. Podemos usar os dois em conjunto, podemos usar o de alta tecnologia e o de baixa tecnologia ao mesmo tempo, portanto, é como for mais facilitador para a criança e a família. Então, como é que podemos utilizar estes suportes visuais para apoiar a aprendizagem e desenvolvimento nas perturbações do espectro do autismo? Então, aqui há alguns exemplos. Então, os suportes visuais e a comunicação aumentativa e alternativa podem ser usados para a organização, compreensão e antecipação das rotinas. Aqui pode ser tanto em casa como na escola, em qualquer contexto. Em rotinas, por exemplo, aqui no primeiro, perceber o primeiro que vai fazer, por exemplo, lanche e depois então vai fazer puzzles. Aqui, por exemplo, é uma rotina visual de semanal, ou seja, tem aqui tudo que vai acontecer durante a semana. Pode ser dividido por manhã e tarde. E em eventos mais específicos, por exemplo, como cortar o cabelo, uma visita de estudo, algo diferente do habitual, até se pode criar também histórias sociais para antecipar o que vai acontecer. Quanto mais concretas sobre esse determinado evento, melhor, porque vai permitir uma antecipação, uma menor ansiedade
e uma maior preparação e compreensão da criança perante as mesmas, e uma menor resistência também. Portanto, é algo que, e mesmo em sessões, podem estruturar, mas colocar com símbolos o que vai acontecer, que atividades é que vão fazer. Lá está, em qualquer contexto, em qualquer atividade que seja mais estruturada, dar esta previsibilidade à criança através dos símbolos. Aqui também é importante na regulação emocional e diminuição de comportamentos desafiantes. Por exemplo, dar alternativas, porque lá está, não basta nós dizermos não faças isso, nós temos que dar alternativas daquilo que a criança pode fazer e formas de regulação, ok? E os símbolos também ajudam na concretização dessas ações. A compreensão de regras e a concretização temporal, que também já foi falado pelas colegas, tornar conceitos abstratos em conceitos mais concretos. E os símbolos e os apoios visuais permitem-nos fazer isso. A questão também que se foi falada do tempo, não é? Que é muito abstrato. Mais 5 minutos. Não, porque as crianças não vão conseguir perceber o que é que são 5 minutos, mas usar, por exemplo, um timer visual, uma ampulheta, como a professora Zana estava a dizer, permite tornar o abstrato mais concreto. E, por exemplo, o esperar, que é muito difícil, tentar perceber, não é? Por exemplo, através desta segunda imagem, tentar perceber, então, quanto tempo é que falta, isto é só um exemplo, para que seja essa espera, não é? Que muitas vezes é difícil, seja, de certa forma, antecipada e que a criança consiga, então, esperar de uma forma mais coerente, não é? Sem comportamentos desafiantes, dá uma maior concretização temporal. Em termos de organização e acessibilidade do espaço, também podem ser usados para, lá está, organizar determinados espaços, quer em casa, quer na escola, em qualquer lugar. As crianças estão mais organizadas também visualmente e percebem aonde é que estão ou para que cada espaço serve, não é? E ajuda bastante e facilita bastante, quer em casa, quer na escola, quer em diferentes contextos. E também a acessibilidade, ou seja, se está disponível, por exemplo, aquele espaço ou não. E, portanto, por exemplo, aqui duas segundas imagens podem nos dar, ok, o vermelho quer dizer que ainda não podes sair ou que não podes ir para aquela zona. Quando estiver verde, então podemos depois ir para aquela zona, será permitida então a brincar naquele espaço, por exemplo. Promover a autonomia nas atividades diárias, ou seja, o uso dos símbolos e desta sequência visual permite tornar a criança e jovem mais independente nas tarefas da vida diária, não recorrendo tanto ao adulto. Portanto, ter estes apoios visuais em diferentes atividades, como tomar banho, ir à casa de banho, lavar as mãos, lavar os dentes, e terem isto sempre presente nesses espaços, promove uma maior autonomia nas atividades de vida diária. O desenvolvimento da linguagem e literacia ajuda quer na questão, por exemplo, de descrição do dia, organização de ideias, organização morfossintática das frases, mesmo em termos de responder a perguntas. Portanto, tem um impacto muito grande no desenvolvimento destas competências. A compreensão de histórias, de tarefas ou instruções, porque estão, de certa forma, não é, concretizadas e, portanto, é mais fácil a sua realização. E, claro, é um meio de comunicação. Muitas vezes as pessoas dizem, mas a criança compreende tudo, não precisa. E como é que se expressa, não é? Não é só o compreender, tem aqui, dá para trabalhar imensas competências, não é só na parte de compreensão, mas também de expressão, não é? Como é que a criança se expressa, não é? Se calhar precisa de um sistema aumentativo de comunicação e esse sistema tem que estar sempre também presente, não o podemos retirar só porque sim, não é? A criança precisa de um meio de comunicação e a comunicação aumentativa e alternativa muitas vezes é esse meio que a criança precisa. Então, qual é a importância dos símbolos? Porque existem vários tipos de comunicação, não é? E já falámos aqui, por exemplo, da língua gestual, dos gestos, comunicação não verbal.
Mas por que é que os símbolos são tão importantes? Primeiro, devido à sua permanência visual. Eles permanecem visíveis no tempo e no espaço, e permite que o indivíduo processe e compreenda a informação ao seu próprio ritmo. Uh, por exemplo, se pensarmos na comunicação, na fala, não é? Ou nos gestos, desaparecem rapidamente. Perdeu-se, se calhar, aquela informação. O facto de os símbolos permanecerem no tempo e no espaço permite que cada indivíduo, cada criança ou jovem, consiga processá-los ao seu próprio ritmo. Depois, em termos de consistência e universalidade, têm significados universais dentro do sistema. Eles são consistentes e não dependem das diferenças individuais ou culturais. São muito concretos, são mais objetivos e não requerem tantas habilidades avançadas para a sua interpretação. Torna conceitos, lá está, abstratos, como já falei, e difíceis de entender em conceitos mais concretos. E pelo uso de imagens, destes pictogramas, a probabilidade da comunicação ser distorcida é reduzida. E depois são muito versáteis e promovem a autonomia, porque são facilmente adaptados a cada pessoa, oferecem maior autonomia, menor dependência, quer de habilidades motoras ou sociais complexas, e reduzem também as frustrações associadas à comunicação, muitas vezes verbal e gestual. Então, qual é o papel dos cuidadores, interlocutores, que lidam com o jovem e a criança diariamente? Devemos modelar, dar modelos mais funcionais de comunicação. E este modelar não é preciso ser a toda a hora, mas convém haver repetições, não é? E durante o dia haver vários momentos de modelagem da comunicação, ou seja, haver esta repetição e reforço. Ok? E reforçar sempre que a criança tenta também comunicar, através de uma forma funcional, reforçar esses comportamentos. E criar oportunidades para comunicar. Isto o que é que quer dizer? Muitas vezes dizem-me, Andréia, mas ele em casa tem acesso a tudo, ou ele quando quer vai buscar. Mas se calhar temos que aqui mudar um bocadinho esta acessibilidade, ou promover mais oportunidades, porque estas oportunidades para comunicar são oportunidades de aprendizagem e, portanto, deverão ser criadas ao longo das rotinas, por exemplo, porque vão promover um maior desenvolvimento da comunicação. E como é que nós podemos criar estas oportunidades no dia a dia? E isto pode ser criado durante as rotinas, pode e deve ser criado durante as rotinas. Por exemplo, criar situações incompletas. O que é isto? É, por exemplo, oferecer um iogurte à criança e não dar a colher. Oferecer um brinquedo, mas sem as pilhas, ou desligado. E eu faço isso muitas vezes em sessão para perceber como é que a criança vai tentar pedir ajuda ou vai tentar pedir o que falta. Estamos a criar situações, estamos a criar situações e oportunidades para comunicar. Observar e interpretar sinais de intenção. Ou seja, em vez de fazer um estudo pela criança, não é? Ou é tentar com que ela nos peça, por exemplo, ajuda. Se, por exemplo, damos os sapatos e calçamos um, e depois esperamos para que a criança, por exemplo, dê algum sinal, não é? Que mostre que precisa de ajuda para pôr o outro, por exemplo. Ou, por exemplo, a criança aproxima-se do armário. E então nós aproveitamos para perguntar, então queres brincar com os Legos ou com um puzzle, por exemplo? Okay? Nós temos conseguido observar e interpretar sinais de intenção para depois modelar também a comunicação. O oferecer escolhas também é bastante importante, porque estimula, para além da comunicação, dá à criança um controlo maior e maior colaboração. E isto pode ser feito em qualquer atividade de um dia a dia, por exemplo, no lanche, no pequeno almoço, queres leite ou queres fruta, no vestir, queres a camisola azul ou amarela, no brincar, em qualquer situação. Oferecer escolhas promove uma maior comunicação, estamos a criar oportunidades de aprendizagem também e um maior controle, darmos um controle à criança também das suas escolhas. E criar, por exemplo, rupturas de rotina intencionais. E o que é isto? É interromper rotinas esperadas,
e que a criança depois sinaliza de alguma forma o que peça para continuar. Por exemplo, tem crianças que adoram bolas de sabão. Então vamos criar esta atividade, estamos aqui muito envolvidos, a criança está-se a divertir imenso, e eu paro. E espero que a criança, de certa forma, tente comunicar que quer mais. E, claro, independentemente da forma como ela comunica, depois nós podemos modelar de uma forma ainda mais correta, para que ela consiga pedir mais, por exemplo. Ou seja, nós estamos aqui a criar oportunidades de ensino, ok? Um pequeno lembrete, com base nesta formação. A comunicação não começa pela fala, como viram, começa pela interação. E todo comportamento é comunicação. O repetir, o reforçar e manter a rotina ajuda a criança a sentir-se segura para comunicar. Comunicar é muito mais do que falar, é estar em relação. O nosso papel enquanto profissionais e cuidadores é abrir caminhos para que esta relação aconteça. Pronto, muito obrigada.